Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo à primeira aula da Maratona TCC com Propósito. É comigo que você vai conversar durante essas 14 semanas, beleza? É uma espécie de bate-papo, essa maratona. O que eu quis, com essa maratona? Só para recapitular. Que a gente conseguisse se aprofundar um pouquinho em vários temas, em várias questões do TCC, porque só a jornada, como eu falei, fica muito corrido, Fica 5 dias, é pouco tempo para a gente trabalhar em cima dessa preparação do TCC. E nessa aula, qual que é o tema? O que nós vamos... deixa eu me ajeitar aqui, O que nós vamos falar? Nós vamos tocar na ferida, O tema dessa aula é conscientização. Então, a gente vai se conscientizar do que realmente acontece dentro do ano do TCC, E a pergunta que a gente deixa aqui, que é o título da aula, o sofrimento é o único caminho? Bom, vamos lá. Esse título é realmente para você refletir, para você perceber, se você já está dentro da maratona, você vai olhar e falar, cara, eu não quero o sofrimento do TCC para mim, eu não quero essa carga emocional, essa carga de trabalho grande, que vai exigir demais de mim. Eu não quero isso. Então, só o fato de você já estar aqui dentro da maratona já vai aliviar muitas coisas, muitos caminhos para você, ok? Primeiro ponto, a ferida, a dor. O que a gente vai falar? O TCC é sofrido? A gente vai conversar aqui sobre isso. Depois vocês vão poder... depois eu vou dar as instruções de como que vai ser a conversa, Vocês vão mandar lá no Instagram, depois da aula. E eu vou responder pessoalmente, cada um que mandar as dúvidas lá. E vai ter a live também, certo? Mas o que é essa questão do sofrimento? Há muito tempo atrás até, quando eu comecei a falar de TCC aqui, eu falava muito de sofrimento, que o TCC não deveria ser sofrido, mas eu falava muito sobre essa palavra, sofrimento. E isso não é para te desesperar, não é para deixar vocês mais ansiosos, mais preocupados, ser algum gatilho, para você sofrer, algum problema aí a mais do que o TCC já é. Então, como eu escrevi aqui, nós vamos falar coisas que são óbvias, que parecem óbvias, mas nós vamos aprender a olhar com uma nova perspectiva, a entender se realmente é tudo isso, é todo esse sofrimento, ou se foram coisas que a gente foi criando na nossa cabeça e demonizando, o TCC. É essa proposta de trazer essa mente pensante nossa para questionar. O TCC tem que ser assim, tem que ser sofrido, eu preciso varar noites, eu preciso chegar num esgotamento, num burnout, eu preciso disso para ter um sucesso dentro do TCC? E eu já te adianto que não precisa ser assim. Por isso que hoje eu trabalho com isso, mas a gente acredita, a gente romantiza muito, a questão do esforço dentro da arquitetura e não precisa ser assim. Mas então como vai ser, É o que a gente vai falar aqui nessa aula. Então, o que acontece durante o ano do TCC, do último ano, com o aluno de arquitetura? Pensa, você já está aí perto do TCC, mais ou menos, então imagina, o que está acontecendo com você? O que você anda sentindo ultimamente? Você vai parar para pensar nisso também, beleza? O que é essa historinha que contaram pra gente no TCC? O que foi isso que criaram na nossa cabeça, essa visão do TCC de arquitetura? Que historinha é essa? Por que o TCC é tão aterrorizante, é tão temido, tão desgastante? Como eu separei aqui, tem 2 grandes causas que nós vamos investigar a fundo. O que é essa primeira causa do TCC ser assim, tão temido, tão aterrorizante, tão preocupante? O que eu falei aqui, no que vocês vão poder acompanhar no roteirinho? O porquê que acontece isso? Porque existe esse terrorismo, essa pressão, essa energia, que o pessoal vai alimentando, esses assuntos, tudo em relação ao TCC sempre é colocado como difícil, como preocupante, como exigente demais, trabalhoso demais. Então você entra na faculdade lá no primeiro ano e aí já começa esses burburinhos do TCC. Tem aluno que procura a gente do Arquinuven querendo entrar para a lista de espera e o aluno está no primeiro ano ainda.
O aluno está querendo escolher tema e ele não sabe nem o que é arquitetura ainda, por conta dessa pressão, dessa ansiedade, dessa antecipação, né, do TCC, só que é uma antecipação negativa, às vezes vai fazendo com que o aluno, que já às vezes tem muito problema de ansiedade e outras questões, vá alimentando esse monstro que acaba se tornando muito maior do que realmente é. Então, essa é a primeira causa, as histórias que a gente ouviu, o que a gente consome de informação, o que a gente ouve de conversinha ou vê acontecendo dentro da faculdade, que vai alimentando essa crença de que o TCC é algo extremamente difícil, extremamente trabalhoso, que vai acabar com a nossa vida, né? A segunda causa, que está atrelada, que amplifica, né, a primeira, essa segunda causa são particulares nossas, né? É uma causa particular nossa, que são os nossos medos, a nossa ansiedade, como eu falei aqui, a nossa limitação e as nossas fraquezas. Elas são expostas. Quando a gente está prestes a fazer um trabalho, a fazer algo que a gente não conhece e que falaram que é muito difícil e que parece muito desafiador, a gente olha pra dentro e pensa, meu Deus, olha, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho problema pra falar na banca, eu sou insegura na questão de projeto, eu não sei escrever a monografia. E aí, essas nossas limitações, medos e fraquezas começam a aumentar aquela primeira causa que foi aquela historinha. A nossa mente começa a sabotar a gente. E o que eu quero que essa aula seja? Um exercício. No finalzinho, mais pro final, vai ter o exercício prático, mas essa aula vai ser para você parar e pensar, o TCC realmente é tudo isso? Tudo isso que eu ouvi é verdade ou foram só experiências das outras pessoas? A gente vai mais a fundo nisso. Sobre a primeira causa, o que acontece? Por que a gente começa a demonizar tudo isso? Porque a gente vê um monte de alunos sofrendo no TCC, né? A gente vê nossos veteranos por aí tirando nota baixa, a gente ouve as fofocas da banca ou a gente assiste bancas e fica mais ansioso, a gente vê professores colocando pressão, a gente vê um volume de trabalho que tem que ser entregue, a gente tá lá, terceiro, quarto ano, até, né, terceiro e quarto ano, fazendo trabalho em grupo, projetos que já dão tema, que já dão terreno, e aí a gente olha pro TCC e pensa, eu vou estar sozinho, eu vou ter que definir tema, eu vou ter que escolher terreno, escrever monografia, fazer projeto, fazer maquete, tudo isso. E aí é natural que a nossa mente comece a criar esse grande monstro que é o TCC. Eu passei por isso, então nessa aula, só hoje, depois de 6 anos, eu tenho essa clareza de olhar e falar, calma, não é tudo isso, vamos por partes, vamos entender se realmente é essa situação. Mas é isso que acontece, a gente não sabe o que é o TCC, a gente não tem clareza do que é a estrutura, de quais passos tem que ser feitos, né, o que a gente vai cumprir, a gente fica no escuro pensando, meu Deus, e se? Meu Deus, o que será? Meu Deus, isso? E aí vai virando uma bola de neve. Então, e um último ponto que eu marquei aqui, né, que é essa glamorização do sofrimento. Vou até para uma água. O que é isso? Você já deve ter parado, você já deve ter feito isso durante pelo menos algum ano da faculdade, algum projeto, alguma coisa. Eu já fiz isso e já fiz muito. Glamorizar o sofrimento, tirar stories ou postar alguma coisa ou comentar, nossa, varei a noite, não tomei banho, não comi, tô há 3 dias varado, nossa, não sei o que lá. Isso é uma glamorização. Não era pra gente estar vivendo daquela forma, não era pra gente estar indo no nosso extremo, do nosso corpo e do nosso psicológico, mas ainda assim a gente quer acreditar que aquele esforço sobre-humano quase tá sendo bom, tá sendo positivo, mostra que a gente tem raça, que a gente tá lá na 3ª noite. Só que na primeira noite que você vara, você já não tá no teu melhor potencial, você já não tá com a tua mente clara, descansada, com a tua melhor performance. Então, tudo que você fizer a partir daquele estado de cansaço vai ficar meia boca, você vai ter que refazer, ou você não vai ter clareza, ou vai fazer errado e depois
Na outra semana você vai olhar e vai falar, nossa, tá tudo errado. Deixa eu conferir aqui o foco. Então, tudo isso, essa glamorização do sofrimento tem que acabar. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa parar de achar que é legal varar 3, 4 noites fazendo isso. A gente precisa parar e pensar qual é a melhor forma, qual é a forma mais saudável de fazer um TCC, qual é a forma mais produtiva de fazer um TCC, ter um resultado excelente e ainda assim ter a nossa vida ali, nossa saúde física, né, e psicológica, ter a nossa família, ter as pessoas do nosso lado, conseguir, né, dividir o tempo entre faculdade, trabalho, família. Tem muito aluno que me procura que tem filho pequeno e me corta o coração ver que a pessoa tá lá, não consegue cuidar do filho pequeno e ainda tem que fazer o TCC, e tem que cuidar do marido, e tem que cuidar da casa, e trabalha. Então, vamos quebrar essa glamorização, vamos pôr o pé no chão e falar, não, eu não posso ter isso na minha vida. Vamos combinar aqui, nós agora assistindo essa aula, vocês assistindo, combina aqui comigo, Thaisa, eu não quero passar por esse sofrimento, eu não quero estragar meu psicológico, depois ter que gastar com terapia não, né, porque é um investimento, mas depois ter que ficar lá anos na terapia, ou ter algum problema físico, ou ter problemas familiares, enfim. Você não precisa disso, acredita em mim, você não precisa disso. Tem caminhos, vamos pensar como a gente vai fazer isso de forma saudável, ok? Então, a gente começa a fantasiar se a gente não para pra olhar de fora. É que nem quando a gente tá tendo um ataque de pânico, uma crise. A nossa mente cria aquela realidade. Então, o que eu quero que vocês pensem agora é, vamos questionar essa realidade, vamos questionar se o TCC é tudo isso mesmo. Eu sei que tem muita coisa para entregar, tem muita coisa para ser feita, mas será que precisa ser por esse caminho? Vamos pensar nisso. Já aviso que não precisa ser, né? E então a gente fala assim, ó, outro alerta, né, que eu deixei aqui, ó. Eu anotei aqui no roteirinho, que parece um show de tortura, né? O Cidade Alerta do TCC. Pare e perceba na sua rodinha de amigos, da faculdade, colegas, o que vocês andam falando em relação ao TCC. Se vocês ficam nessa questão, nossa, professor tal detonou o trabalho de tal pessoa, como eu notei, né? 15 alunos de 25 reprovaram da turma da frente, ninguém tirou 10, são vários exemplos aqui, né? Olha o tamanho desse trabalho, olha essas pranchas, olha essa maquete. Perceba, né, se vocês estão fazendo isso, se vocês estão construindo esse Cidade Alerta do TCC e só falando de notícias ruins, e só comunicando coisas ruins, e só pensando, nossa, é muito difícil, é muito trabalhoso, os professores estão reprovando todo mundo, ou tá sem orientador, a banca foi muito louca, ninguém conseguiu defender nada, ninguém teve paciência com os alunos. Para de olhar para a situação dos outros e vamos focar no seu trabalho, né? Mas na sua construção pessoal em cima daquele trabalho. Essa maratona, né? O TCC com propósito, não é só a gente falar do TCC, a gente vai falar muito sobre autoconhecimento para que a gente consiga usar isso perante o grande desafio que é o TCC. Então, autoconhecimento, disciplina, todas essas questões são alertas, são meios que a gente vai conseguir para dominar os obstáculos, né? Para conseguir vencer os obstáculos do TCC. São meios para que a gente cuide da gente enquanto está nesse processo que vai ser muito exigente. Mas se a gente tendo consciência de que a gente não precisa sofrer, não precisa ficar nesse limbo do Cidade Alerta, só notícias ruins do TCC, a gente consegue olhar e falar, não, eu não preciso ficar aqui ouvindo essa conversa, eu não preciso ficar vendo essa informação, eu vou focar no meu trabalho, eu não vou olhar para o lado para ver a tragédia do outro. É claro que se você puder ajudar, né, a gente vai ajudar os amigos, os colegas, mas a gente tem que ter a nossa mente focada. Eu vou fazer o meu trabalho sem sofrimento e eu vou descobrir como fazer isso. Aqui na maratona você vai descobrir isso e depois você vai pôr em prática, entenderam? Então,
a gente tem que sair desse limbo de reclamações. E aí, o que vai levar a gente para a segunda causa, né, que eu comentei. A segunda causa são as nossas questões pessoais, né? Nosso medo, nossa ansiedade, nossas limitações. Então, você tá lá assistindo o Cidade, participando, né, do Cidade Alerta do TCC. Só coisa ruim, só reclamação, só coisa negativa, falando que não deu certo, que não sei o que lá, que varou noite, aluno passando mal. Tudo isso. E aí você tem ansiedade, medo de apresentar, dificuldade de falar em público, né? Não sabe escrever, não sabe como vai ser seu projeto, não sabe seu tema. Enfim, você tá lá todo complexado, todo cheio de questões para tratar e você tá naquele ninho de informações ruins. Isso é a receita perfeita para você ter o pior TCC da sua vida. O pior processo, né? O pior ano da faculdade, se você não cuidar disso, do meio que você tá, das informações que você resolve absorver e para você olhar para dentro e falar quais são minhas limitações, o que eu tenho de dificuldade que dá tempo de eu começar a cuidar para chegar no TCC e eu tá melhor, mais confiante, mais organizada ou mais preparada. Então, ó, eu não sei o meu tema, eu tô perdido, eu sou indecisa, eu nunca sei escolher, eu não sei argumentar e defender meus projetos, minhas decisões arquitetônicas, ou qual mais aqui, ó? Insegurança, medo, ansiedade, que eu falei bastante, Aí tem um outro bloquinho, né, que eu separei. Vamos avaliar a sua vida agora, vamos analisar. Como que é o seu tempo livre? Como são as suas limitações de tempo? Você trabalha? Você tem filho? Tem casa para cuidar? Mora sozinho? Trabalha em qual período? Faz faculdade em qual período? Tudo isso vai ditar o tempo disponível que você tem para se dedicar ao TCC, certo? Então, significa que na hora que você começar a olhar para a sua vida, para o que dá para encaixar na sua vida, que é o TCC, por mais que ele seja a prioridade, ele não pode roubar as suas outras atividades, ele não pode fazer com que você abandone todo o resto da sua vida para que você faça só o TCC. Não tem como a gente fazer isso. Você não pode abandonar a si mesmo, a cuidar de si mesmo para fazer o TCC. Eu quase fiz isso. Em 6 meses do meu ano no TCC, eu fiz isso. Eu abandonei tudo e só foquei no TCC. E eu te digo, não valeu a pena. Na próxima aula a gente vai falar disso. Outra coisa que é legal prestar atenção. Seu computador é muito ruim, suas ferramentas, né, de trabalho, é difícil trabalhar, não consegue nem abrir um AutoCAD. Se tudo isso já tá te limitando, você vai olhar e falar, caramba, isso vai me complicar no ano do TCC, então eu vou ter que dar meus pulos agora para recalibrar tudo isso para eu estar preparado realmente para começar o ano. Vamos olhar para nossa vida e pensar, como eu vou encaixar um ano intenso de trabalho acadêmico, como eu vou encaixar isso, como eu vou me programar para isso não afetar minha vida no todo, e como que eu vou organizar ou reorganizar a minha vida para que eu tenha tempo disponível para fazer o TCC. E uma das grandes estratégias de pessoas que têm a vida muito corrida, que não consegue fazer o TCC, por exemplo, é fazer o trabalho mais simples possível. E isso não é vergonha nenhuma. Pelo contrário, é estratégia, é inteligência. Não adianta querer fazer algo extremamente complicado se você não tem tempo para isso. E você vai acabar fazendo as duas coisas ruins, né? Cuidar da sua vida, vai ficar tudo pendente. E o TCC vai ficar pendente, não vai ficar do jeito que você queria. Por mais que você queira florear e deixar o trabalho incrível. Então, quando os alunos entram para a minha mentoria anual, a gente vai falar, o que está acontecendo na sua vida? Como que está a sua vida hoje? Esse exercício que vocês vão fazer agora, os alunos fazem da mentoria. Analisem o que está acontecendo para você ver que tipo de trabalho você vai fazer, certo? Que tipo de aprofundamento você vai dar nesse trabalho, beleza? O que a gente vai olhar? Nossas crenças, né? O que falaram sobre o TCC e a gente acreditou, e o que é verdade ou o que não é, e o que está acontecendo na nossa vida e dentro da gente. Quais são as limitações, medos, limitações do trabalho, do dia a dia, limitações técnicas, né, que é ter um computador ruim ou não conseguir
projetar de alguma forma, várias limitações. A gente vai mapear isso para você. Nessa primeira aula do TCC, né, com o propósito da maratona, essa primeira aula a gente já vai jogar um balde de água fria, vai falar, ó, tá acontecendo isso, a minha vida é assim, olha, tem a pandemia rolando, principalmente, como que vão ser as orientações, os atendimentos com professores, as aulas vão voltar ou não vão, como que vai ser? Tomara que já tenha saído uma vacina, né, até lá, mas vamos pôr o pé no chão e olhar, a minha realidade é essa, o que eu faço a partir daqui? Teve um aluno meu, o Paulo, esse ano, recentemente isso, tem até um stories, um IGTV no nosso Instagram, assistam depois, fala sobre a gente fazer o melhor possível com o mínimo de recursos, a gente dá o nosso melhor com o que a gente tem em mãos agora. Tinha essa frase, não era exatamente assim, mas depois dei uma olhada. É isso, é pôr o pé no chão e falar, minha realidade é essa, meus recursos são esses, meu tempo é esse e minhas limitações são essas. A gente chegou na etapa da aula que chama conscientização e mantra. Eu quero agora que vocês gravem esse mantra. É uma frase, né? É que eu repito muito e se tornou um mantra aqui pro Arquinuvem. Nenhum trabalho acadêmico vale a sua saúde física e mental. Grava isso. Se você estiver próximo de chegar a uma crise, a ter um ataque de pânico ou a ter uma exaustão física e mental por conta do TCC, lembra do que eu, Thaisa, tô te falando. Corre lá no nosso inbox e fala, Thaisa, tô chegando numa crise, me ajuda, conversa comigo. A gente tem a Amália, que é nossa psicóloga parceira, que tá ajudando bastante também os alunos. Então, busque ajuda e pensa, meu Deus, eu tô chegando num ponto que a Thaisa falou que não era pra chegar, entendeu? Não pode custar minha saúde física e mental. Vamos cuidar disso então, beleza? Nenhum trabalho acadêmico vale sua saúde física e mental. E como eu falei aqui na sequência, mas Thaís, então eu vou fazer de qualquer jeito. Então eu vou chutar o balde, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou entregar, só vou me livrar do TCC. É isso então que a Thaisa falou. Tô nem aí, nesse trabalho acadêmico não vale o tempo. Não é isso. Vamos lá. A gente tem que ver o limite saudável para a execução desse trabalho, porque é como qualquer outro trabalho, entendeu? É como qualquer outro trabalho de faculdade, só é um pouco maior. Acho que eu vi a Nathalie Neri postando isso em algum lugar, do Afros e Afins, falando, é só um trabalho grande, pra gente parar de demonizar tudo isso, entenderam? Então, eu vou chutar o balde, dane-se o TCC e eu vou fazer de qualquer jeito. Não! Você tá inscrito aqui para participar de uma maratona de TCC com propósito. A palavra propósito não é à toa aqui nesse título, não é só para deixar bonito. É porque a gente vai aprender a escolher o TCC, escolher tema. A gente vai aprender a olhar o ano do TCC como algo maior do que o último ano da faculdade, como algo que vai reverberar na nossa carreira, nos primeiros anos de formado. Então, não é simplesmente fazer qualquer tema, não. É um TCC com propósito. E esse propósito inclui cuidar da nossa vida pessoal, cuidar da nossa saúde física e mental. Então, como eu falei aqui, foram 4 anos, se você já tá para entrar no 5º ano, até agora foram 4 anos que você investiu do seu tempo, do seu dinheiro, da sua energia e da sua inteligência, da sua vida social. Você investiu em um curso de arquitetura. E aí vai chegar o 5º ano, que é o momento que você vai provar que você é capaz de fazer um trabalho acadêmico para que as pessoas olhem e falem, essa aqui tá pronta para ser uma arquiteta. Na verdade, ninguém vai sair da faculdade pronto para ser um arquiteto, vai sair só com um diploma e a capacitação para ser um, né? E a atribuição para ser um. A capacitação a gente vai conquistar depois. Então, não se desesperem, tem muito estudo ainda pela frente, mas o ano do TCC, ele é valioso porque você vai juntar os 4 anos anteriores de conhecimento em um projeto, em uma proposta arquitetônica, só que não vai rolar só isso. Nas próximas aulas aqui da maratona, a gente vai falar a fundo do que o ano do TCC, o último ano, vai trazer na nossa vida. Então,
tem que ser com propósito, tem que ser com equilíbrio. E dá para fazer isso, como eu falei, né? Depois que você vencer o obstáculo do TCC, você vencer o último ano, você vai começar uma carreira. E o TCC tem todo o potencial para te ajudar a alavancar esse início da carreira. A gente vai falar numa aula aqui a fundo que muitos alunos que procuram o Arquinuvem, Thaisa, vocês fazem TCC? Thaisa, eu preciso entrar para a mentoria, tá lá, tipo, faltando 3 meses para entregar, quer entrar para a mentoria. Calma, entendeu? Não tem como você querer fazer assim, ó, do dia para noite um TCC. Requer tempo, requer trabalho. E vocês que já estão aqui, ó, a gente tá em setembro, 28 de setembro, o dia que essa aula tá indo no ar. De setembro até janeiro para começar suas aulas do 5º ano, de fato, você tem aí 3 meses para começar a se preparar para o TCC. Então, a gente vai trabalhar aqui, né, para você não entrar nesse pensamento de quero só me livrar do TCC, quero só entregar logo, quero a nota mínima, só passar tá bom. Esses pensamentos eu falo para os meus alunos da mentoria. O aluno entra lá na mentoria, ele faz um investimento de R$ 1.200, só que ele vai ficar o ano inteiro comigo pensando na melhor forma de fazer esse TCC, no melhor tipo de projeto e com qualidade de vida para ele, para a vida dele, enfim. Não é só simplesmente se livrar do TCC e não é fazer um tema aleatório, fazer um projeto aleatório. É com propósito. A gente trabalha na mentoria o ano todo, enquanto o aluno desenvolve o TCC dele, para que ele alavanque a carreira dele depois. Então a gente tem que pensar que o TCC, que o ano do TCC tem que ter um propósito, te inserir no mercado de trabalho da arquitetura. Porque o que acontece, sei lá, 80% das pessoas que eu vejo cursar arquitetura, as pessoas desistem da arquitetura, acham que não deu certo, porque o ano do TCC acabou com elas, então elas não têm energia, não têm vitalidade, não conseguem enxergar como que vai começar uma carreira em arquitetura. Se aquele trabalho, o último trabalho, exigiu tanto, imagina a carreira. E aí é a questão da gente pensar, não, o TCC vai fazer com que eu mergulhe de cabeça na minha carreira, vai fazer com que eu me encontre no meu nicho, na minha área de atuação, vai fazer com que eu crie uma estratégia para começar a trabalhar depois. Afinal, eu preciso viver de arquitetura e não sobreviver, certo? Então, como eu falei aqui, ó, na verdade o TCC é o meio pelo qual você vai alcançar a sua conquista. Você precisa passar por ele, você vai alcançar o seu diploma e você vai começar a trabalhar como arquiteto urbanista, arquiteta. O TCC é o meio pelo qual você vai chegar na sua carreira, você vai conseguir dar os primeiros passos na carreira. Por isso, TCC com propósito. E aí a gente chegou aqui na terceira parte da aula, que é destruindo as crenças limitantes e se autoanalisando. Eu não sou psicóloga, eu sou arquiteta, mas eu estudo bastante métodos, meios, para que eu consiga ajudar os alunos. Além da gente ter a Amália como parceira, vou deixar o contato dela aqui embaixo, tem casos que só a terapia vai resolver. Às vezes seu problema não é nem na arquitetura, é pessoal mesmo e não tem vergonha nenhuma em isso tá acontecendo. Eu mesmo tive síndrome do pânico, trato de ansiedade e a arquitetura teve um grande peso sobre mim, né, o último ano. A gente vai falar disso na aula de burnout, do meu burnout. E aqui nessa aula, nessa terceira parte, destruindo crenças limitantes, lembra lá da primeira causa que eu comentei? Todas aquelas historinhas que contaram pra gente do TCC? Essa é a primeira causa, as crenças limitantes. Lembra da segunda causa, que é seus medos, suas limitações e tudo mais? É essa parte de a gente vai se autoanalisar. Nós vamos colocar a cabeça para refletir e eliminar tudo que é tóxico, né? Tudo que é negativo em relação ao TCC. Ah, mas nós vamos ignorar e achar que é tudo lindo, que são tudo flores, né? Tudo maravilhoso, vai ser TCC da positividade. Não, TCC do pé no chão. Não, aqui eu digo, os alunos que entram para mentoria, eu falo, não vai ser fácil.
Só que também não vai ser aquele sofrimento desnecessário. Vai ser com estratégia, inteligência, trabalho. É um ano inteiro, dá para fazer muita coisa. O que a gente vai pensar? Como eu falei, não é só ser positivo, não é só ficar mentalizando essa positividade, é a gente analisar, a gente pegar, vai ter atividade prática aqui, ó. A gente vai pôr no papel as coisas pra gente pensar, é isso mesmo ou não é? Pra gente questionar essas verdades ou não. Depois disso, essa proposta dessa atividade prática é para que você tenha em mãos essas anotações. Essa é a primeira aula da maratona. Para você ter em mãos, para você ir até a aula 14 pensando, caramba, olha, eu tenho muita coisa para melhorar, mas muita coisa era coisa da minha cabeça, ou era coisa que eu ouvi falar e nem aconteceu, nem tá acontecendo de fato. Depois da maratona você vai estar, alerta, ligado, com todas as ferramentas, tudo que você pudesse preparar, você já vai estar preparado. Você ainda vai vivenciar a experiência do TCC. Ela é a sua experiência única. É você que está no controle dela. E melhor, quando a gente não está no controle das coisas externas, né? Aconteceu a pandemia, fiquei sem orientador, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tá, o que eu posso controlar? Eu posso controlar o meu emocional, a minha ansiedade, eu posso cuidar de mim, eu posso remodelar o meu projeto, eu tenho alternativas. O que depende de mim fazer? O que não depende, a gente deixa fluir, a gente abre mão. É difícil e eu sei bem como é, porque o meu TCC hoje em dia é cuidar do Arquinuvem. Então, para mim, o meu desafio é esse, é gigante, perto de algumas limitações que eu tenho. E a gente tem que ir batalhando. É isso que a gente tem que estar preparado para saber se readaptar, entenderam? Mas vamos lá, vamos para a atividade prática 1. Agora, se você estiver vendo no computador e conseguir abrir o PDF no celular, o que você vai fazer? Você vai questionar tudo o que te falaram, tudo que você ouviu sobre o TCC. Basicamente, você vai fazer uma lista no papel, nas notas do celular. Você vai anotar tudo o que te dá medo, insegurança, ansiedade no TCC, tudo o que falaram ou o que você ouviu, ou tudo de histórias, né, que acontece na sua faculdade que você te fez acreditar que o TCC é ruim. Por exemplo, minha faculdade tem professor muito rígido, minha faculdade tem mania de reprovar muitos alunos. Histórias, né? Na minha faculdade teve uma turma que reprovou todo mundo. Essas histórias que te contaram, anota nessa listinha. Pode ser mito ou não, dessas histórias que rondam pela sua faculdade sobre TCC. A segunda é a autoanálise, é você em relação ao TCC. Pensar nas suas características, né? Como eu falei aqui, deixa eu pegar aqui para enxergar melhor. O que você vai mapear agora? Suas limitações técnicas, que seria não ter muitas habilidades, limitações de tempo, tem filho, tem casa para cuidar, trabalho, enfim. Suas limitações psicológicas, ansiedade, insegurança, medo, limitações físicas. Tem muita gente que tem crises, né, úlcera, eu tive problema no ciático e tem muita gente que tem muita dor de cabeça. Então, essas limitações físicas que podem te pedir de produzir. Tendinite, qual que era outro? Uma inflamação que dá tipo no punho, de ficar muito no computador. Eu quase tive isso, mas graças a Deus não chegou a desenvolver. E trava, dói, então é uma limitação física. Na primeira foi as historinhas da faculdade, na segunda você. Exemplo, eu tenho ansiedade, não consigo produzir, tenho medo das bancas, não tenho tempo para fazer, tenho uma crença que eu não sou capaz de fazer, né, o TCC, enfim. Anotou. Vamos para a atividade prática 3. Essa é a principal. Recomendo depois que vocês leiam o PDF aqui, certo? O que você vai fazer nessa atividade prática? Basicamente, você vai voltar lá naquelas 2 listas que você fez e você vai questionar, você vai olhar e analisar e pensar. Isso é verdade? Essa história de que a minha faculdade reprova todos os alunos é verdade? É verdade, aconteceu. Tá, o seu TCC já aconteceu? Ainda não. Então, isso é uma verdade para você? Significa que você vai reprovar? Não.
Significa que aquele fato aconteceu com aquelas pessoas, mas você não sabe a realidade daquelas pessoas, o esforço que elas tiveram, a qualidade do trabalho delas, mesmo até a qualidade esteja boa, você não sabe aquela situação em si foi injusta ou não foi, aquela reprovação. Então, você tem controle do que o professor vai pensar? Não. Você tem controle das avaliações da banca? Não. O que você tem controle? Do seu trabalho, da qualidade do seu trabalho. E como que você vai garantir isso? Cuidando de você, do seu psicológico, tendo disciplina, organização, se preparando. Você já está fazendo isso. Você já está dentro de uma maratona de aulas que é o TCC com propósito. Melhor que isso não tem, certo? Então já tá tudo bem nesse momento. Agora, se você tiver para começar, né? Se você já tiver no ano do TCC, só vai ter que dar uma acelerada, certo? Se você já tiver, se o seu TCC já estiver acontecendo, faz esses exercícios e aí o que vai dar para fazer? Essas limitações, descobri agora, parei para pensar agora que eu tenho muito problema em justificar o meu projeto. Tá, beleza, então calma, tenha paciência com você, a gente tem que aprender a não aceitar as limitações, mas ter paciência, porque se a gente ficar esperneando ou ficar com raiva da gente, a gente não vai conseguir continuar produzindo, né? Porque é essa máquina aqui, essa máquina humana que vai ter que fazer o trabalho, então a gente tem que cuidar dela. Beleza, a gente vai questionar se tudo isso dessas duas atividades anteriores são realidades, se é verdade ou se pode ser uma coisa que aumentaram a história, enfim. Beleza, a questão da segunda, que é são as nossas limitações, a gente vai trabalhar nelas numa quarta ou quinta aula, então calma. Você também vai questionar se ela é verdade ou não, mas aí a gente vai trabalhar essas limitações na quarta aula, então fica tranquilo. E aí, a atividade prática 04. O que a gente vai fazer? Fazer o inverso, fazer o mundo invertido positivo, né? Como eu acho que eu escrevi isso em algum lugar. Ou eu só pensei, né? Pelo menos. Mas a gente vai fazer uma lista inversa daquela que tá toda negativa, toda bugada, toda cheia de problemas. Quais são as suas habilidades? Você vai fazer essa lista positiva, quais são as habilidades que pode te beneficiar no TCC? Quais são suas experiências positivas nos anos anteriores? Fui muito bem em projeto, o professor elogiou uma vez, fiz um trabalho e tirei 10, enfim. E quais são as suas características pessoais, persistência, foco, que podem te ajudar no TCC? Determinação. E vou acrescentar uma coisa aqui que não tem no roteiro que eu pensei agora. Qual que é o seu propósito no TCC? Como que a gente vai descobrir isso? Thaisa, eu preciso de um propósito. Meu propósito é só passar. Já é um propósito. Então, qual que é a sua garra, a sua energia? Qual que é o motivo pelo qual você precisa passar no TCC? Tenho que pagar a faculdade. Tenho que pagar o FIES. Tenho que dar um orgulho para os meus pais. Quero me formar porque eu preciso viver de arquitetura. Tudo isso é propósito. Só que na mentoria a gente vai muito mais a fundo, pegando esse propósito e aplicando no TCC para que ele dá aquela alavancada na carreira, né? Mas tudo isso já é um motivo, já é um porquê você precisa passar no TCC. Thaisa, eu não tenho, anotei aqui, né? Não tenho nada positivo para falar. Tem. A gente vai... aqui, que nem eu falei, você já tá numa maratona, você já tá no melhor lugar que você poderia, se você tá assistindo essa aula com empenho ou com dedicação, você já tá no melhor lugar que você poderia pra tá se preparando pro TCC. Então você pode colocar lá, nas suas características, estou me dedicando além da faculdade, estou participando da maratona, vou mandar um inbox pra Thaisa pra tirar dúvidas, que esse é o último ponto que a gente vai falar. Hoje, segunda, a aula foi ao ar. E aí, até a próxima segunda, a gente tem essa semana. Essa semana que vai rolar agora, vai ter uma live. Caso não tiver a live, vai ser a cada 15 dias, a gente não decidiu ainda. A live vai funcionar o quê? Para tirar dúvidas e responder perguntas de vocês que estão assistindo a maratona. E como que vocês vão mandar essas perguntas? Lá no inbox do Arquinuvem, no Instagram.
Então, Thaisa, manda textão, manda um textão gigante. Thaís, eu me sinto assim. Mas uma dica, manda textão dando enter nos blocos, né, de texto para ficar mais fácil de eu ler e responder que nem os meus alunos da mentoria mandam pedindo atendimento. Dúvida 1, pontuado. Dúvida 2, só isso, para não ficar aquele blocão de texto, para facilitar para mim, porque eu vou te responder ali, certo? 3 passos importantes. Entra no grupo do Telegram, que é o grupo onde a gente vai mandar. Eu vou mandar áudio completando algum assunto, eu vou tirar dúvidas e fazer as enquetes para decidir o tema de 3 últimas aulas aqui, que vocês viram quando se inscreveram, que não tem o tema definido. Eu já tenho esses temas, mas eu vou fazer uma enquete para saber qual é o tema que vocês mais querem, beleza? Para essas 3 penúltimas aulas, tirando a última, a 11, 12 e a 13, essas aulas vocês vão escolher o tema. E para votar tem que estar lá no grupo do Telegram. Então, entra no grupo do Telegram, vai no Arquinuvem, no Instagram, @Arquinuvem, ativa as notificações, se não for incomodar, né? Vai ser um pouquinho por semana, mas ativa a notificação e segue lá e curte algumas postagens pro Instagram entender que você quer ver o conteúdo do Arquinuvem, para ele ficar lá na frente. Quando eu postar stories falando alguma coisa ou avisando alguma coisa, vou avisar no Telegram, mas para você ver, e para você ver a live também, para tirar as dúvidas. A gente vai abrir as caixinhas de pergunta também no Instagram, e aí essas caixinhas de pergunta vão ser as perguntas que a gente vai responder na live também. De preferência, toda semana, segunda sai a aula. Durante essa semana, você tem para assistir a aula, essa aula vai ficar disponível, né? Mas você tem para fazer perguntas sobre esse tema da aula. Ou para contar alguma história, ou para contar algum relato, ou para desabafar, ou para pedir algum conteúdo, algum contato. Mas de preferência, no tema da aula da semana. Beleza? Qual que é o mantra? Nenhum trabalho acadêmico vale a sua saúde física e mental. Eu vou fazer uma postagem no Instagram, no feed. Vai lá e reposta no seu story se você precisa gravar essa frase, se você gostar, né? E aqui no final do PDF, o último recadinho em relação a tema. Quem não escolheu o tema, quem está em dúvida com o tema, inseguro, quer ter o melhor tema, o tema ideal, tem o link do treinamento tema ideal. Tá lá, se você conseguir clicar para fazer a inscrição, quer dizer que tem vaga. Às vezes a gente fecha porque lota o limite de alunos do mês. Treinamento tema ideal. Espia e vê se serve para você, se você quer se aprofundar. E é isso. Te vejo na próxima aula, segunda que vem. Entra no grupo do Telegram para estar a par de tudo da maratona, tá? É isso. E se você quiser, convida algum amigo, colega da faculdade que faz arquitetura para conhecer a maratona TCC com propósito. Faz isso, fala, comecei essa maratona hoje, as aulas vão ficar gravadas, e manda esse link que tá aqui embaixo. Vou deixar aqui, convidar amigo para maratona. É esse link. É isso. Até a próxima aula.